Shalom, graça e paz. Vamos continuar falando de Jesus? Hoje eu quero falar sobre o início do ministério de Jesus na Galileia. Nós vamos falar sobre a sua chegada na Galileia, sobre a cura do filho de um oficial, sobre a primeira rejeição em Nazaré e sobre a mudança para Cafarnaum. Esta é a live devocional para uma vida plena, chamada Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael. Creio que a Bíblia é real, a palavra de Deus, capaz de transformar mentes e corações. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Pai, entra em nosso coração, entra em nossa mente, entra agora em nossos lares. Que a tua unção venha inundar o nosso ser, que a tua unção venha impactar as nossas vidas. Que nada seja como antes. Não há como, Senhor, invocarmos o Teu nome e permanecermos iguais. Todo aquele que invoca o Teu nome é salvo, é liberto, é impactado pela Tua presença. Por isso vem agora, toca em cada um de nós, Senhor, a começar em mim, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, na divisão da nossa alma e do nosso espírito. Nos despimos de nós mesmos, Senhor, diante da Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, cometidos, Senhor, por falta de fé. Ó Deus, cometidos, Senhor, por pensamentos que não Te agradam, que não são alimentados pela mente de Cristo, por palavras, por sentimentos, por ações, por negligência. Pai, nos rendemos aos Teus pés, nos derramamos em Tua presença, ó amado Deus. Ó Senhor, porque para quem iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. A Ti, Alfa e Ômega, princípio e fim, seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Reveste-nos com toda a armadura celestial. Coloca em nós a couraça da justiça. Seja, Senhor, Pai, o juiz das nossas causas e reveste-nos de equidade. Pai, coloca em nossa cabeça o capacete da salvação, guardando todos os nossos sentidos. Sinta aí, meu irmão, teu corpo está queimando, teu corpo vai queimar do fogo da glória do Senhor. Seja revestido do poder do alto agora em nome de Jesus. Te carabassuriai. Pai, nós estamos postos do escudo da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito, do capacete da salvação. Calçamos nossos pés na preparação do Evangelho da paz e revestimos, Senhor, o cinturão da verdade. Aleluia, aleluia. E nos levantamos, Senhor, enquanto uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome poderoso de Jesus. Pai, para declarar que nada nos separará do Teu amor, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o porvir. Ó Deus, nos levantamos em intercessão para glorificar o Teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos falar de Jesus, temporada Jesus. Na última live, nós terminamos falando da mulher com o cântaro, no poço de Jacó. E bom dia Lídia, Deus te abençoe aí da Flórida, em nome de Jesus, que a graça e o poder do alto se manifeste na tua vida, na tua casa, na tua família, viu? Em todos ligados a você de forma direta ou indireta, em nome de Jesus. Falamos da mulher do poço e hoje nós vamos falar sobre os primeiros dias do ministério público de Jesus. Marca alguém aí para assistir essa live com a gente. Quero lembrar que as lives estão acontecendo todas as terças-feiras, tá, gente? Eu precisei mudar de todo dia para terça-feira apenas. Mas elas estão subindo também depois para o YouTube. Você pode assistir lá várias lives, não só dessa temporada, como de outras também. Maravilha, gente. A gente está estudando a vida de Cristo em ordem cronológica dos fatos. E isso nos dá uma clareza impressionante da vida de Jesus, de como as coisas aconteceram. Então,
cronologicamente, depois dele pregar para a mulher no poço, dele já tinha ministrado para Nicodemos, depois batizado na Judéia, João Batista dá testemunho a respeito dele, João Batista é preso, né? Depois Jesus encontra a samaritana e chegamos então aqui nos textos de Mateus 4,17, que diz: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus então começa a declarar o seguinte: vivam a metanoia, vivam a transformação da mente, do coração e das escolhas de vocês, porque o reino dos céus está ao alcance da vossa mão. É isso que Jesus estava dizendo. E o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é shalom, que é paz e prosperidade, alegria no espírito. Ele estava dizendo: o reino dos céus está ao alcance de vocês. Toquem nele através da metanoia, da transformação do seu interior. Marcos 1,14 diz assim: depois que Jesus foi preso, foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Verso 15, ele disse: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Lucas 4,14 diz assim: voltou Jesus para a Galileia no poder do Espírito. Tudo que Jesus fez, não fez como Deus, apesar de ser Deus, mas na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque ele se movia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. E ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Você está podendo pintar o quadro, imaginar o cenário do que estava acontecendo? Jesus estava se movendo pelo poder do Espírito, ele já tinha reunido seus discípulos, já tinha pregado para Nicodemos no começo da madrugada, já tinha pregado para mulher do poço em Samaria. A cidade foi impactada por causa daquela mulher. Jesus então move o seu ministério para Galileia, começa a ensinar nas sinagogas e a receber o elogio das pessoas. João 4,43 diz que depois daqueles dias ele partiu para a Galileia. Todos esses textos estão falando da mesma coisa. E o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe as boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. O que aconteceu na festa da Páscoa? Eu quero só te lembrar um pouco. Jesus, na festa da Páscoa, aconteceram aqui dois eventos. Ele purifica o templo na primeira Páscoa e depois ele realiza vários sinais e milagres, e é por isso que Nicodemos vai estar com Jesus. E Deus tem colocado no meu coração, eu vou fazer uma live específica em algum momento, só para falar da diferença entre empório e catalage, que é a diferença desse texto aqui onde Jesus purifica o templo e diz que eles não podiam fazer do templo do Senhor um lugar de comércio, empório, e a diferença do que ele conversou com 12 anos de idade com os doutores da lei, e o que isso tem a ver com essa palavra catalage, o catalagê, do grego. Mas isso é algo que está ardendo no meu coração e que é profundo, eu quero falar isso com vocês. Amém? Em outro momento. Bom, o importante é que Jesus, ele tinha negócios do Pai a tratar, ele repreendeu aqueles cambistas porque estavam deturpando os negócios do Pai, e ele realiza milagres, tudo isso no momento da Páscoa, e é por isso que Nicodemos vai falar com Jesus. E aí, os da Galileia
tinham visto tudo o que ele tinha feito em Jerusalém, porque eles também estavam lá. E eles recebem Jesus com boas-vindas. E como você tem ouvido os milagres e recebido Jesus? Muitas pessoas ouvem e não creem. Muitas pessoas ouvem e não se alegram. Muitas pessoas não acreditam mais. Quando você fala de milagres, de sinais e de maravilhas, tem muitos ditos cristãos que não acreditam mais, não se alegram. Eu estou aqui denunciando o espírito de incredulidade na vida de muitos irmãos. Analisa o seu próprio coração. Eu convido a cada um de nós a começar em mim, para analisarmos o nosso coração. Bom dia, Gláucia, Deus te abençoe, querida. Analisa o teu coração. O quanto você já permitiu que a incredulidade entre. E essa incredulidade é denunciada quando você não se alegra com o testemunho, não crê com o testemunho de glória, de milagre, de transformação. Aqui nós vemos a chegada de Jesus na Galileia. Foi caracterizada por um anúncio de transformação que permite com que as pessoas alcancem o reino. É a transformação que a gente vive, que nos dá acesso. É interessante isso. A gente muitas vezes quer o acesso para a transformação, mas o acesso está ali para a transformação. O que Deus quer é que através da transformação você mergulhe mais além. A transformação acontece porque o Espírito Santo já está derramado em mim e em você, sobre nós, para nos convencer e nos denunciar a nossa maneira antiga de pensar, de sentir e de decidir as coisas. Quando a gente realmente acessa isso, recebe isso, a gente está vivendo o processo de metanoia, de transformação, que vai nos dar acesso a coisas mais profundas. E Deus tem isso para nós. Receba o Senhor com alegria, receba as boas novas do Senhor com alegria, confie no Senhor. Volte a crer como um dia você já creu. Sabe, a Bíblia nos fala para a gente ser como crianças para entrar no reino dos céus. Eu não estou falando aqui para você ser aquele ingênuo que é facilmente manipulado. Não, a Bíblia fala que a gente deve ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Mas a criança, ela tem um olhar de bondade. Quando a gente conversa, você vê, minha filhinha está com 8 anos agora, Valentina. Ela tem um olhar de bondade para as situações, para as pessoas. E quantas vezes a gente se permitiu perder esse olhar por causa da dureza da vida? E aí a parábola do semeador nos fala da semente sufocada pelos cuidados da vida. Então, em nome de Jesus de Nazaré, Rei Carabassudecai, eu quero entrar nas áreas mais profundas da tua alma, diz o Senhor. Tericalabassu. Tendo misericórdia daqueles que eu terei misericórdia, ricaço de pá, para transformá-los em vasos de honra, diz o Senhor. E dando a cada um de vós aquilo que eu planejei desde a fundação do mundo. Aleluia, Deus é tremendo. Aí Jesus visita mais uma vez Caná da Galileia. Que cenário é esse? É onde ele tinha realizado seu primeiro milagre público, transformando a água em vinho. Ele volta a este lugar. A impressão que eu tenho é que este lugar está ali ainda saturado da unção do milagre. Quando fura-se um bloqueio, quando um lugar se torna um lugar abençoado, ungido, quando um lugar é escolhido para a manifestação de um milagre, ele é marcado, ele é consagrado. Por isso que muitas vezes nós saímos de determinados lugares para adorar em outros lugares. Deus pode falar com você em qualquer lugar? Pode. Mas existem lugares em que nós fazemos alianças, onde Deus se manifesta, que aqueles lugares se tornam pontos marcantes, pontos referenciais, cruciais da glória de Deus.
Esses lugares foram marcados em toda a Bíblia. Jacó, quando vê a escada, anjos subindo e descendo, ele faz um altar. Abraão, por onde foi, fez um altar. Sabe, Deus se agrada em Marcos quando nós levantamos ali pontos cardinais da manifestação da glória de Deus. Jesus volta a Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Então, nesse lugar histórico de milagre, de glória, se encontrava um homem nesse estado. Isso expressa a vida real. Quantas vezes, mesmo estando nós em lugares onde a glória de Deus se manifestou, continuamos carentes, necessitados de milagres. E aqui Jesus, ele aproveita para dizer: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E o oficial do rei disse: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Aqui Jesus está trazendo um alerta que ele já tinha trazido para Nicodemos. Nicodemos tinha vindo falar com Jesus, dizendo: olha, nós sabemos que você vem da parte de Deus pelos sinais que você faz. Quer dizer, Nicodemos estava trazendo uma ideia cartesiana baseada num raciocínio lógico de que, bom, só pode fazer tais sinais aquele que vem da parte de Deus, e o ensinamento dele está produzindo esses sinais. E Jesus, ele traz uma resposta diferente. Ele traz assim: cara, olha só, você tem que nascer de novo, você tem que ter origem no céu, você tem que ter DNA do céu para você viver essas coisas. Aqui Jesus traz essa exortação para o oficial do rei, dizendo o seguinte: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Ele está dizendo: vocês ainda caminham baseado naquilo que vocês veem. E aí o oficial disse: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. E o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com as notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, paz do seu Cláudio Abuncio, Deus abençoe sua vida. Eles disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela hora fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. E assim creram ele e todos da sua casa. O fato é que Jesus não para de fazer milagres, mesmo se os outros só vão crer por verem. Jesus deu uma ordem, uma palavra de comando, e o mundo espiritual funciona através de palavra de autoridade. Que palavras têm saído da tua boca? Eu fico espantado com uma sorte de ditos crentes que vivem igual ou pior do que os ímpios, do que as pessoas que estão no mundo. Não tem diferença nenhuma na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de agir. Eu venho de uma época em que, quando a gente se convertia e via outras pessoas se convertendo, a gente via transformação de vida. As pessoas mudavam a maneira de falar, sem doutrinas, as pessoas mudavam a maneira de vestir, sem que ninguém precisasse dizer que pode ou não pode aquilo. Elas analisavam, o Espírito Santo dizia: poxa, por que você está assim? Aqui, esse homem creu, ele e a sua casa. O impacto entrou na casa daquele homem, ele foi transformado. E a Bíblia diz aqui em João 4,54 que este foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Então aqui são os primeiros dias do ministério público de Jesus, já realmente mostrando para o que ele tinha vindo. E só que todo mundo sofre rejeição. Quando você é guiado pelos seus olhos, você corre o sério risco
de não ver Deus em determinados lugares e determinadas ações. Porque você muitas vezes julga isso. Grande abraço, Maico, Deus te abençoe. Oh, aleluia. Libera as tuas fontes aí, meu filho, vai. Quando você não deixa Deus agir na sua vida, as suas fontes ficam retidas. Quando você está julgando baseado na tua régua de sucesso, a vida ministerial dos outros, a vida cristã dos outros, você corre um sério risco de errar. Porque o que é dar certo? Quais são os parâmetros divinos para o sucesso? Sucesso é obedecer a Deus. Dar certo é obedecer a Deus. Você está obedecendo a Deus? Obedecer a Deus não é garantia de não sofrimento. Olha o que nós vemos aqui em Lucas 4, seguindo essa ordem cronológica dos fatos da vida de Jesus, nós vemos a primeira rejeição em Nazaré. Jesus teve um ministério rejeitado, gente. A gente já costuma ver só lá, ele alimentando 25 mil, ele alimentando multidões, ele sendo seguido por multidões, mas aqui no começo do seu ministério, aqui nos primeiros momentos do seu ministério, diz aqui em Lucas 4,16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Jesus vinha ensinando nas sinagogas, vinha sendo elogiado nas sinagogas. Agora, a palavra dele, como que era? Os próprios fariseus diziam, quem é esse homem que fala como que tendo autoridade? Porque ele falava e as coisas aconteciam. Não tem como. Ele falava e as coisas aconteciam. E levantou-se e foi entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Olha o texto que ele lê. Lá do texto do profeta Isaías. Certo? O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Isaías, ele está lendo Isaías 58, 6 e 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele lê isso, ele fecha o livro, devolve ao assistente e se assenta. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele estava dizendo, eu sou o cumprimento dessa palavra. Ele estava se revelando como verbo vivo no meio do seu povo. E todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? E Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas passou por entre eles e retirou-se. Olha só, a pregação de Jesus, que estava sendo elogiada,
que estava ali ganhando muitos seguidores, cortou de maneira tão profunda e desafiadora o coração, a mente, a maldade, a incredulidade daqueles homens, que eles mudaram completamente de atitude, o tomaram e o levaram para o monte do precipício, para lançá-lo lá de cima. Essa é a palavra poderosa. Essa é a palavra desafiadora. Há quanto tempo você não escuta uma palavra assim? Há quanto tempo você não permite que o seu coração seja transpassado por uma palavra que te transforma? Será que nós já estamos acostumados a buscar apenas mensagens motivacionais, cultos celebrativos, onde a gente simplesmente se sente bem? O quanto nós estamos acostumados agora a não ouvir mais uma palavra confrontadora dos nossos erros e da nossa incredulidade. Hoje, nós infelizmente estamos vivendo uma geração completamente emocional. E quando eu digo isso, eu não estou falando para você não ter emoções, que é pecado ter emoções. Não. Deus nos criou seres emotivos. A questão é, não podemos deixar nossa alma conduzir a nossa vida. Nossa alma tem que ser aliada do Espírito. Por quê? Porque o nosso Espírito o Espírito de Deus vai testificar com o nosso Espírito, para que a nossa vida seja guiada pelo Espírito. E aí você sujeita a sua alma. Só que hoje nós vemos o quê? A falta por parte de muitos, infelizmente, de palavra e de poder de Deus. E aí suprem essa falta nos púlpitos com ações emocionais, eventos vazios de conteúdo e cheios apenas de emoções, para atrair a sua atenção e manter os bancos lotados. Queridos, Deus não tem problema com o número de gente. Ele ama a multidão, ele atrai multidão. Deus não tem problema em usar tecnologia, o céu é tecnológico. Deus não tem problema com criatividade. Sabe qual é a dificuldade? Ele exorta aquilo que está vazio dele. Ele diz, não pode ser como o sino que fica tocando, lata vazia. Jesus aqui, quando ele traz uma revelação poderosa de si mesmo, ele diz assim, hoje se cumpriu essa palavra. Ele está dizendo, eu sou o verbo vivo, eu sou essa palavra encarnada. Nessa hora, as pessoas se sentiram afrontadas e não deram lugar ao arrependimento. Por quê? Porque estavam acostumadas a ouvir e a ver de um jeito. Quando a revelação se manifestou literalmente, eles não estavam prontos. O quanto você e eu estamos viciados no mesmo tipo de comida. Se nós nos condicionarmos a só um tipo de alimento, quando Deus trouxer um alimento mais forte, você vai se chocar, você não vai entender. Agora, se você tiver fome de Deus, se você tiver anseio de Deus, se você entender que a comida espiritual que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar para o outro nível, porque Deus tem bandejas, tem banquetes, Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. Tira a calaria, sai. O Senhor diz, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde está pisando agora é santo. Porque eu vou rebaixar os céus para que veja a minha glória manifesta nos últimos dias sobre a minha noiva igreja. Para que não haja dúvida nos corações e os incrédulos sejam expostos na sua incredulidade. E assim tenham oportunidade de voltar atrás.
Uau! Será que você vai fazer parte daqueles que vão jogar Jesus do precipício, dizendo, não quero ouvir essa palavra? Quando a palavra revolve o teu interior, você só tem uma escolha a tomar. E aí você vai ter que decidir entre você ficar revoltado com Deus e querer jogar isso para fora da tua presença, ou você vai se entristecer profundamente no espírito e dizer, Senhor, me perdoa. Aqui, hoje, a live de hoje é para denunciar o espírito de incredulidade que se enraizou na vida dos corações de muitos de nós. E não é incredulidade que anula que Jesus é o Filho de Deus, não. É incredulidade que anula a operação dele hoje, que anula o agir dele hoje. É incredulidade que relativiza as coisas, que relativiza a palavra, que relativiza o poder. Jesus disse aqui, olha, o profeta não tem honra em sua casa. Vocês vão dizer, faça os mesmos milagres que você fez lá aqui. E Jesus estava dizendo aqui, ó, não vai dar para fazer. E a culpa é de vocês. A geração atual tem tanto mimimi que tem medo até da palavra culpa. Culpa, 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 culpa. Assume. Assume. O que é culpa minha, é culpa minha. Puxa para você. Pelo amor de Deus. Geração que tem medo da palavra fazer. É lógico que eu tenho que ser. Mas que atitude eu tenho que tomar para que eu seja como que Deus quer que eu seja? Eu tenho que agir. Eu tenho que fazer, não por ativismo, não por força do braço, mas por decisão, por escolha, por aproximação. Decisão e atitude. Por isso que as pessoas ficam confusas. Você fala, não, tem que ser, não tem que fazer. É lógico. Mas para ser, você tem que fazer do jeito certo, a coisa certa. Ação. Fé é ação. Fé sem obras é morta. As obras sem fé te levam ao ativismo, que te cansa e que traz esgotamento espiritual. Agora, a sua fé não pode ser vazia de ações. Por isso que sucesso é obedecer a Deus. Porque a obediência a Deus vem como fruto do amor ao Senhor e fé. Você só continua caminhando, obedecendo a Deus, se você ama o Senhor e se você confia nele. Por quê? Porque as circunstâncias muitas e muitas vezes serão contrárias. E aí você vai continuar seguindo se você ama o Senhor e se você confia no Senhor, mesmo contra as circunstâncias. Ei, carabasudecai. Aleluia. Jesus sai do meio desse povo. Eu imagino a cena, o povo empurrando Jesus e de repente ele, passa no meio deles e eles ficam inertes, sem saber o que fazer, sem ação. Talvez até se imaginam o que a gente veio fazer aqui. Em nome de Jesus, teus inimigos vão perder o poder de ação agora. Eu declaro isso com a minha boca. Que os nossos inimigos percam o poder de ação contra nós. Que eles percam a força, que eles encolham, que eles diminuam em nome do Senhor dos Exércitos. E eu vou terminar a live dizendo o seguinte, olha aqui, Mateus 4:13, Jesus saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aleluia! É isso. Quando aqueles que se acham iluminados, como se achava um povo judeu naquele momento, porque eram descendência de Abraão, porque seguiam a lei de Moisés e etc., eles não se achavam necessitados de um novo nascimento, necessitados daquela palavra, se sentiram afrontados naquela palavra.
Então Jesus vai para um lugar onde as pessoas que estavam em trevas viram a luz. Olha, não tem como Deus te amar mais do que Ele te ama. Agora tem como você amar mais Deus do que outras pessoas. É o teu nível de consciência de pecado que aumenta o teu amor pelo Senhor. Porque aquele que não tem consciência nenhuma de pecado, ele não tem consciência do sacrifício de Deus pela vida dele. Agora, quando nós nos damos conta do quão frágeis, pecadores e limitados nós somos sem Deus, nós vemos a dimensão deste amor, como diz aquela canção, nunca saberei o preço pago por mim na cruz. Quando você se depara com o tamanho dos seus erros, das suas limitações, você começa a amar mais a Deus. Então não tem como Deus te amar mais, mas tem como você amar mais a Deus. Pai, em nome de Jesus, confronta os nossos corações com a realidade do reino e nos ajuda a caminhar em obediência e fé. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, que bênção, glória a Deus. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar sobre a primeira viagem de Jesus, o chamado de 4 pescadores que lançavam a rede e um pouco mais, nessa temporada chamada Jesus. Eu quero dar aqui alguns avisos para vocês. Primeiro deles, eu vou deixar aqui o meu e-mail, que é o meu Pix, caso você deseje semear em nossa vida ministerial. Eu quero agradecer a generosidade daqueles que têm feito isso, independente do valor, porque é a sua generosidade que também permite com que a gente siga em frente ministerialmente. Amém? Então, tá aí, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, o meu Pix. Quero avisar outra coisa. No link da bio tem ali algumas opções. Primeiro, tem um e-book gratuito para você. Depois, tem ali o nosso site para você visitar. Tem um webinário sobre o ministério sacerdotal, que é importantíssimo. São 4 vídeos para você. E no final você tem a opção de participar de um dos nossos cursos, que é o Manual da Felicidade. Então vai lá, assiste o webinário, está à sua disposição. Separa um tempinho para isso, tudo no link da bio. Amém? Navega ali, clica, não vai explodir, não vai dar problema não, tá bom? Segue em frente. Glória a Deus. Eu vou salvar essa live, você vai lá, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. E daqui 1 hora mais ou menos, se Deus quiser, ela vai estar lá no YouTube, para você que não viu ao vivo, quiser assistir por lá, ou quiser assistir de novo, assistindo por lá, ela vai estar lá. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, para a glória de Deus Pai. Amo vocês, amo essa live que renova a minha vida. E vem para o grupo do Telegram, tá? No link da bio tem um Telegram. Vem fazer parte desse grupo. Ali a gente não está limitado ao algoritmo. Ali a gente pode conversar diretamente, anunciar com mais liberdade os nossos projetos. Amém? Um grande beijo. Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.